Olá, sejam bem-vindos. Estamos apresentando uma pequena reflexão a respeito do perdão. Espero que todos nós já estejamos conscientes da necessidade de perdoarmos e também de concedermos o perdão. Nós trazemos essas reflexões apoiado no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Misericórdia. Todo aquele que é misericordioso deve perdoar. Os itens estão contidos nesse subtítulo: Perdoai para que Deus vos perdoe. O registro de Mateus, no capítulo 5, versículo 7, a respeito desta informação que Jesus nos trouxe, diz assim: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus continua ainda no capítulo 6, versículos 14 e 15, assim registrando a mensagem de Jesus. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Continua a mensagem de Jesus ainda, agora no registro de Mateus, no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então podemos observar que nessa ação de perdoar está aí a misericórdia, que é um complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ora, brandura e paz é para os corações elevados, para as mentes equilibradas. Já temos muitos estudos a respeito dos efeitos benéficos do perdão, até mesmo em nossos corpos físicos. Perdoar, portanto, além de fazer bem para a alma, faz muito bem para o corpo físico. É necessário que compreendamos isto, porque guardar mágoas, ódio, desejos de vingança só nos faz mal, nos adoece, nos traz dissabores, aborrecimentos e pode nos levar a graves quadros de enfermidade. E a partir do momento que, arrependidos daquele ato que tenhamos praticado, ou que tenhamos concedido o perdão para algo que nos tenha acontecido provocado pelo outro, nós nos aliviamos, perdemos, portanto, aquela carga energética negativa que estava nos adoecendo para repor as vibrações positivas, nos trazendo de volta à saúde, tanto a saúde espiritual quanto a saúde física. Vários estudos nas universidades estão sendo realizados já com muitas conclusões favoráveis à prática do perdão. Podemos dizer que o perdão deixou de ter os significados puramente religiosos para ter agora um significado terapêutico. Faz bem para a saúde. Isso significa dizer
que Jesus, há 2000 anos, falando-nos que deveríamos perdoar todas as ofensas que tenham nos feito, não uma única vez, mas incondicionalmente, ele estava dizendo: preservai-vos de envenenar-vos através do ódio, da dissensão e da raiva. Não tenhas raiva, não guardes ódio, não alimentes desejos de vingança. É preciso perdoar, mas também perdoar a si, porque muitas vezes o erro começou conosco. Nós talvez tenhamos dito uma palavra no momento que não era apropriada, no momento em que os ânimos estivessem acirrados. Talvez tenhamos dito uma palavra ou expressado um gesto que foi mal compreendido. E a criatura, então, que sentiu-se ofendida, guarda em seu coração rancor. Mas vamos nós nos colocarmos na condição da criatura ofendida. Alguém nos fez algo que nos aborreceu, que nos entristeceu, que nos trouxe alguns dissabores. Pode ser um amigo, um conhecido, não importa, um familiar. E nós guardamos aquela mágoa, aquele ódio, aquele mal-estar que nos traz tantas aflições. E ficamos pensando conosco várias horas, dias, às vezes, meses, anos. Por que aquela criatura me disse aquilo? Isso me ofendeu tanto. Até hoje guardo rancor, guardo mágoa, mas por quê? E aí nós temos que olhar para nós. Porque vejam, nós só assimilamos aquilo que nós temos em nós, que conhecemos. Se alguém nos machucou, é porque ele tocou em uma sensibilidade nossa. Essa sensibilidade, geralmente, são as nossas paixões. Porque ainda não desenvolvemos os sentimentos como deveríamos. Então ainda somos tocados por paixões. Geralmente essas paixões desagregadoras, paixões que nos trazem muitos dissabores. Paixões dissolventes. E somos ali tocados por aquela expressão, por aquele gesto daquela criatura que estimamos, que amamos. Geralmente são essas criaturas que nós nos importamos mais, aquelas que temos em elevada consideração. Ela nos machucou. Mas porque nos machucou, talvez não tenha sido a sua intenção. Mas nós, na nossa sensibilidade, nesta paixão dissolvente, fomos ali tocados. Sentimos aquilo que a criatura disse, dada a nossa natureza de imperfeição ainda, buscando nos renovar. Claro que perdoar exige coragem, porque é necessário diminuir em nós o orgulho. E nem sempre estamos dispostos a diminuir o orgulho. E dizemos muitas vezes para nos consolar: ah, mas a criatura me ofendeu, eu tenho o direito de me sentir ofendido. Ela não deveria se portar daquela maneira, daquela forma. Não deveria ter dito isto ou aquilo, ainda mais naquelas circunstâncias. E aí desfilamos as nossas mágoas. Mas
esquecendo que enquanto estamos guardando essas mágoas em nós, estamos adoecendo. O não perdão, isto é, a raiva, o ódio, a vingança, levam-nos a desenvolver doenças físicas, que começam naturalmente no espírito, porque quem pensa é o espírito. E essas doenças, elas podem aparecer principalmente no aparelho digestivo, no sistema cardíaco, no sistema celular. E somente após o perdão é que nós vamos começar a nos reabilitar e dissolver essas vibrações negativas que estavam nos adoecendo. Porque também há um processo. Nós não adoecemos de um momento para outro. O guardar mágoa, o ódio, a vingança, é como se nós nos alimentássemos de energias negativas que elas vão se acumulando em nós, até que gere aquela enfermidade. O processo para reverter também se dá nessa ordem. Isto é, nós tiramos aquela mágoa de nós, aquele ódio, aquele desejo de vingança, deixamos isso para lá, perdoamos a criatura, verdadeiramente perdoamos a criatura. E o processo renovador celular, biológico, vai nos levando a dissipar aquelas enfermidades. Claro que aí nós temos que também pedir os recursos, buscar os recursos da medicina, para que ela também nos ajude a superar. Então, coragem para diminuir em nós o orgulho é fundamental. Agora, é necessário que façamos isso com consciência. E vejam, nós só alcançaremos o auto-perdão ou perdoaremos outro quando nós lembrarmos do fato e esse fato não nos trazer dissabores, não nos trazer dificuldades em lembrar. Aquele sentimento que antes nos machucava tanto, agora já não nos machuca. É somente uma lembrança. Como, por exemplo, lembramos de um fato que nos aconteceu ontem. Isso já não mexe mais com o nosso emocional. Lembramos porque temos um cérebro que nos ajuda a essas lembranças. Uma mente que armazena esse conhecimento. Portanto, quando nós verdadeiramente já tenhamos perdoado uma ofensa qualquer, é quando chegamos nesse estágio de lembrarmos o fato e esse fato não nos trazer mais nenhum dissabor, a não ser a lembrança. Já passou, não há mais importância alguma. Aí realmente tu estás perdoando. Mas enquanto resta algum sentimento em desalinho, uma lembrança que nos palpita como se fosse um vulcão a despertar dentro de nós, ainda não perdoamos. De coração. Talvez tenhamos perdoado pela palavra, como costumamos dizer, pela boca, mas não foi de sentimento. Quando isso é feito com sentimento, nós nos libertamos daquelas energias dissolventes e vamos ganhando, portanto, saúde. Saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. Porque é isso que importa. Quando Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos,
Ele está dizendo que é necessário desenvolver a misericórdia, ter compaixão para com o outro, mas também com relação a ti mesmo. Não podemos esquecer disto. É necessário que nós nos amemos, porque isso é lei. Ame ao teu próximo como a ti mesmo e ame a Deus por conseguinte. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, busquemos compreender que perdoar é uma necessidade. É uma necessidade que nos traz saúde, saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. E se estamos doentes com alguma situação qualquer, vamos consultar as nossas lembranças para vermos se não temos algo contra alguém ou alguém contra nós e estejamos alimentando energias, vibrações dissolventes que nos trarão distúrbios até mesmo no campo físico. Fiquemos com Deus e as bênçãos de Jesus. Até o próximo encontro, com a permissão do grande Criador. Até lá!